Canal da Literatura. Hoje vim trazer uma resenha literária da qual não poderia deixar passar em branco. O livro que fala sobre Siddhartha. Muitos já ouviram falar sobre Siddhartha, muitos já leram sobre Siddhartha, contudo existe uma massa que ainda não. Eu vou fazer uma breve resenha para que você tenha o gosto de adquirir esse livro, tá certo? Tudo se dá no momento em que ele resolve sair de casa. Ele pede ao pai dele para fazer a vida dele, seguir o caminho dele. Esse livro aqui, para que você possa entender ele tem algo tão atual como também algo espiritual, no sentido até bíblico, até confronta com a própria Bíblia, mas é muito gostoso e atual para que você possa organizar os seus sentimentos e as suas inquietações. Então ele largando o pai, claro, o pai relutou para ele não ir, ele fez um jejum severo, ficou ali vários dias sem comer nada, e o pai, preocupado com a saúde do filho, falou: vai, segue seu rumo então. Em outro sentido, pode ir, mas pensando que um dia ele poderia voltar. Você vai ver na história que nunca mais ele voltou, mas ele foi. Quando ele foi, o amigo dele, Govinda, resolveu seguir Siddhartha. Govinda era o melhor amigo dele, e aí os dois conversavam muito, e eles foram seguir o destino deles à procura do seu próprio eu, à procura desse próprio. Ele já estava enjoado da religião do pai. Quando o passado tempo, eu vou aqui abreviar, encontrando os discípulos de Buda, eles seguiram eles até o momento em que conseguiram conhecer aquele homem Gotama. Então, ao chegar até ele, aprendeu toda a filosofia, todas as instruções e ensinamentos budistas. Chegou um ponto, certo momento, que ele falou: olha, é a hora de eu partir, eu vou embora. Govinda resolveu ficar e ficou como discípulo de Buda, e Siddhartha seguiu o seu rumo. Em certo momento da história, ele encontra um local onde, eu vou abreviar aqui, uma mulher chamada Kamala, ao qual ele se encantou por ela, nunca havia sentido algo por nenhum ser humano, mas ele se sentiu atraído por ela e tentou resolver investir nela. Ela, contudo, percebendo que ele era um monge que vivia na floresta, meditando, tal, sujo, não tinha nada para oferecer a ela, ela falou: como que você pode chegar a mim, Kamala, que recebo joias e presentes de reis e príncipes, o que você tem para me dar? Aí ele então falou: olha, eu não tenho nada para te dar ainda. Então ela falou: você tem que trabalhar, o que você sabe fazer? Ele diz para ela: eu sei meditar e eu sei pensar, e vida que segue. E aí ela foi, então resolveu ajudá-lo, levou ele a um amigo que eu até marquei aqui. Ela ajudou ele, levou a um amigo para que o amigo empregasse Siddhartha. Esse amigo dele se chama Kasvami. Ele empregou o Siddhartha e, percebendo que ele não sabia fazer absolutamente nada, começou a ensinar contas, administração, enfim, mas percebendo que ele não se dava para o negócio, ele não se preocupava com nada, todas as dificuldades que ocorria, Siddhartha apenas ria e zombava. Então ele, não entendendo nada, mas vendo ele trabalhando normalmente, o tempo passa e começa Siddhartha a ganhar dinheiro também, a ponto de alguns anos depois Siddhartha se tornar rico, coisa que ele nunca tinha lidado com dinheiro, com poder, com riquezas, com o glamour. E aí então ele percebe aí um certo pensamento como era a vida dele lá com a vida do pai religioso. Depois, a época que ele viveu como monge, meditando na floresta, ele que já tinha absorvido o poder de não aceitar a dor da fome, certas dores já tinha sido experimentado no calor, no frio, não havia sentimento algum nele, mas com o decorrer dos anos voltou a ter os sentimentos humanos normais, que eram as inquietações, as preocupações, o desejo por ter mais dinheiro. Chegou a certo ponto que ele, percebendo que o dinheiro era vaidade, ele começou a entrar num vício do jogo e perder tudo. Quanto mais ele perdia, mais ele zombava da riqueza. Chegou a um certo ponto, ele resolveu abandonar o seu patrão e falou com Kamala, depois que ela já havia lá no início, antes mesmo de levá-lo ao trabalho, ela já estava ensinando ele sobre o amor, estava ensinando ele a beijar, eles estavam tendo relações, mas quando, depois de um decorrer do tempo, ele pediu para Kasvami, é isso? Qual o nome? Kasvami, para poder ir embora e viver a vida dele. Ele foi, mas deixou Kamala grávida e foi embora, porque ele resolveu novamente voltar a buscar a si mesmo, a espiritualidade, o eu, o on, e lá foi ele, floresta dentro.
Nesse período, para abreviar, ele encontra um homem que há um tempo atrás, quando ele já era monge, já havia atravessado ele de uma ponta do rio para outra. Naquela época ele não tinha dinheiro para pagar a travessia. Então naquela época ele falou para esse homem chamado Vazusdeza. Ele pediu a ele assim, olha, me atravesse. E ele levou o homem. Só que na hora de cobrar, Siddhartha falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. E aquele homem que atravessou ele na balsa falou, não, você está de brincadeira, sorrindo para ele ironicamente, falou, tudo bem, pode ir embora, pode seguir seu caminho. O futuro você vai me procurar novamente. E aí Siddhartha não entendendo bem, mas foi e seguiu o caminho dele. Então quando ele ficou rico, gastou o dinheiro dele todo e resolveu sair e seguir dentro da floresta até encontrar novamente o rio, encontrar o mesmo balseiro, o mesmo homem que lá atrás falou, um dia você vai me procurar, anos depois nem reconhecia mais ele, mas depois de uma breve conversa, os dois resolveram então ficar amigos. E até botou ele novamente para dormir. Só que na casa dele. Só que Siddhartha começou a fazer várias perguntas a esse homem. Por que ele era tão sábio? Por que ele vivia ali? E aí o tempo foi passando. E esse homem foi mostrando a Siddhartha que as procuras loucas dele eram em vão. E ali, para abreviar a história, certo tempo depois, ele percebe que esse homem era muito sábio. Esse homem ele ouvia até a voz do rio, do próprio rio. Mas para abreviar a história, muito tempo depois, Kamala chega naquela mesma floresta para conhecer o Buda que iria passar por aquele local. E ela já tinha se convertido ao budismo, mesmo depois que Siddhartha saiu, Kamala se converteu ao budismo. E ela queria conhecer o Buda pessoalmente e levou a criança pequena com ela. Só que nessa ida dela, dentro da floresta, ela acostumada com toda a riqueza, ela foi mordida por uma cobra quando dormia. E aí o filho, vendo aquilo, gritava, chorava. Então veio o balseiro que encontrou ela junto com Siddhartha. Tentaram cuidar da ferida, mas ela já havia entrado em óbito. Antes de entrar em óbito, os dois, tanto Siddhartha quanto Kamala, conversaram brevemente sobre a juventude, né? Ali eles já estavam mais de idade e lembranças que foram vãs, mas ele viu ela morrer ali aos braços dele e deixando a criança para ele cuidar. Então, naquele período que ele ficou com essa criança para cuidar, ele então percebeu que aquela criança era muito mimada. Ela foi criada dentro de uma luxúria e até mesmo mandava na mãe na época. E também começou a querer fazer isso com Siddhartha. Então, o livro se dá na narrativa que Siddhartha também se resolveu ser submisso ao filho, aos desejos do filho, tentar conquistá-lo, né, de uma maneira que o filho aceitasse. Porém, o filho cada dia mais ficava rebelde. E o amigo de Siddhartha, o balseiro, sempre falava, já que os dois moravam já um bom tempo juntos, falou assim, meu amigo, você está deixando de pescar, de fazer os negócios, de atravessar o rio por causa do seu filho. Fica com ele aí. Cada dia o menino piorava. Então o amigo resolveu falar para ele assim, olha, se eu fosse você, deixava esse garoto embora, porque ele não vai, aqui não é o habitat natural dele. E Siddhartha, apaixonado pelo filho, coisa que ele jamais pensara sentir, que é sentir o amor por alguma coisa que não fosse a si próprio, que ele não aceitava sentir amor. E tanto é que ele falou para Kamala uma vez que o amor, ele não se permitia amar, nem tampouco ela, porque os dois não aceitavam essa palavra. Então, para finalizar o vídeo, não ficar muito longo, ele então viu o filho, né, desses dias reclamando muito e humilhando o pai, chamando ele de covarde, que não tinha autoridade nenhuma sobre ele, que era submisso, e humilhando ele. O menino resolve então humilhar. Da noite para o dia o menino vai embora, escapa e vai embora, volta para a cidade. O pai preocupado, Siddhartha preocupado, tenta voltar, só que o filho quebrou, né, o remo do barco para ele não ir atrás do próprio filho. Então o amigo dele, o Kamaswami, fez um novo remo e Siddhartha foi atrás do filho. Quando chega lá, já passou da floresta, chega na cidade, encontra a mesma casa que Kamala, onde ele encontrara numa outra hora. E aí viu o menino lá, esperando que o menino viesse até ele, e ficou na rua como um mendigo, parado, intacto, meditando, poeira chegando sobre a cabeça grisalha dele. Alguns monges vendo ele até ofereceram banana para ele. E aí, depois de várias horas ele ali,
ele então viu que quem estava do lado dele era o amigo Govinda. Então, Govinda não, perdão, era o Balseiro. O Balseiro que atravessara ele, que foi atrás dele, Vasudeza. E aí então os dois resolvem voltar, já que não tiveram êxito no resgate do menino, voltaram para o rio. E para finalizar, lá no rio, certa vez, então, aquele amigo Balseiro ensinou a ele como ouvir a voz do rio e as risadas que o rio dava de Siddhartha, que estava atrás de algo que havia dentro dele próprio. Então, o próprio Balseiro, depois de anos sendo mestre ali da água, ensinando com paciência, sendo ouvinte, isso era uma qualidade dele, ouvir e o silêncio de ouvir, Siddhartha se cantava como um homem poderia ouvir tanto, e naquele mesmo momento mostrava que o que o Siddhartha falava era como se tirasse de Siddhartha todo o peso e colocasse em um santo os seus queixumes. E o amigo então resolve deixá-lo e ir embora, seguir o caminho dele e abandonar o rio. Então Siddhartha fica ali. Certo tempo depois, quando o amigo dele, Govinda, amigo de infância, já ainda como discípulo de Buda, resolve então ouviu falar de um homem sábio perto do rio, resolveu ir até esse homem sábio, que era um mestre. Então quando chega lá, se depara pela terceira vez na história, no livro, com um amigo de infância, Siddhartha. Então depois que um reconhece o outro, né, uma conversa antes que havia sobre sabedoria, sobre entendimento, os dois entram em um conflito profundo para finalizar o vídeo, aonde o amigo Govinda fala: mas você não encontrou a espiritualidade ainda? Você não encontrou a felicidade? Foi quando aí então Siddhartha, depois de tudo que ele passou na vida, ele dá uma aula a ele e diz a ele que tudo que a gente sente, todos os sentimentos, religiões, são apenas regras, são apenas letras. E ele falou assim: a gente não atende por palavra. Ele falou: eu aprendi. Siddhartha falando: eu aprendi. Palavras são meras palavras. Então um amigo falou: mas você não vai querer buscar essa espiritualidade toda, tal? Isso não existe. Palavras são palavras. Eu prefiro coisas que eu apenas toco. E dá uma aula de filosofia sobre o porquê das inquietações do amigo em busca daquilo que não existia, em busca daquilo que estava dentro dele. A paz que ele buscava estava dentro dele, unicamente, exclusivamente. Então Siddhartha ali mostra a ele toda a vaidade humana, todas as inquietações das pessoas sobre tudo, e tudo era vaidade, e nada era nada senão palavras e doutrinas humanas, na qual ninguém precisava daquilo para sobreviver, senão conheça a ti mesmo. É algo muito profundo, é você ter o próprio Deus dentro de você, deixar de buscar fora e buscar dentro, tá certo? Fica essa resenha do seu amigo Deison Monteiro, e você pode adquirir esse livro. Tem outras parte mais profunda para a gente não estender muito, tá certo? O livro. Só você buscar, comprar na livraria ou na biblioteca. Valeu, galera!